Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho. Eu queria agradecer a presença da doutora Estela, do doutor Carlos Wagner, do doutor Daniel e da doutora Fátima por estarem aqui abrilhantando a nossa live. Agradecer também ao desembargador Eridson, vice-presidente do tribunal e coordenador da escola, e também a coordenadora substituta Simone Rezende e toda a sua equipe pela disponibilidade e profissionalismo de sempre. Eu me chamo Ioana, sou servidora do TRT e trabalho no setor de responsabilidade socioambiental do tribunal. Essa data da Semana Mundial do Meio Ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente, é uma data muito importante porque nós, tribunais, temos a oportunidade de divulgar as nossas ações. Então, é uma data realmente muito importante e também para sensibilizar magistrados, servidores, usuários da justiça, estagiários, terceirizados, sobre a importância de se cuidar do meio ambiente. Eu sempre falo que quanto mais a gente fala em sustentabilidade, mais pessoas a gente consegue sensibilizar. E falar de sustentabilidade, eu também acho que é falar de amor, de respeito, de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida e de união. Porque unidos nós somos mais fortes. E foi pensando nessa união que o Judiciário Potiguar se reuniu para fazer essa Semana do Meio Ambiente, né, bem mais pegando mais pessoas, mais servidores, mais magistrados, e para que divulgar nossas ações. Então, eu gostaria também de parabenizar, porque juntos nós formamos uma equipe agora, e todo mundo está de mão dada nessa, e gostaria de parabenizar as servidoras Cibele e Shirley, da Justiça Federal, Irma e Felipe, do TJ, e Lana, do TRT. Muito obrigada pelo profissionalismo de vocês. A nossa semana começou na segunda-feira, dia 7, e foi o lançamento de um vídeo colaborativo no qual magistrados e servidores das 4 esferas da justiça falaram das ações sustentáveis que fazem suas residências, inspiradas nas ações realizadas nos seus tribunais. Gostaria aqui de abrir um parêntese e parabenizar nossa coordenadora da Divisão de Comunicação Social, Isabelle Bandeira, pelo excelente trabalho que, juntamente com sua equipe, vem realizando junto ao tribunal. Ontem, no dia 8, foi o dia de compartilharmos os resultados do Plano de Logística Sustentável de cada tribunal. Então, quem teve a oportunidade de ver, viu que o Poder Judiciário em geral vem avançando muito nesse tema. Hoje é o dia da nossa live, e amanhã será o dia, amanhã e sexta-feira, será a vez de todos nós compartilharmos no Instagram hábitos de sustentabilidade, colocando sempre a hashtag Eu Sou Sustentável. Então, vamos encher o Instagram de boas energias e boas vibrações para o meio ambiente. A escola pede para informar que o link da lista de presença será disponibilizada no site para que as pessoas possam acessar e preencher o formulário de participação do evento. Agora, inicialmente, convido para falar um pouquinho sobre as ações sustentáveis realizadas no Tribunal Regional do Trabalho do RM, a doutora Estela Nunes, juíza do trabalho e coordenadora da Comissão Gestora do PLS do TRT 21. Com a palavra, doutora Estela. Olá, boa tarde a todos. Fiquei muito lisonjeada com esse convite de participar dessa live para apresentar a todos vocês um pouco dos projetos dessa união do TRT do nosso estado com esse compromisso com o meio ambiente. O TRT do Rio Grande do Norte iniciou esse programa de proteção desde 2001, e nós vamos avançando nesses programas. Eu acredito, tal como a Ioana falou no início, né, que a educação ambiental e essa preocupação ambiental é uma transmissão de amor. E nós, enquanto instituição, buscamos a viabilidade econômica, a justiça social e a conservação do meio ambiente, além de uma educação para a proteção ambiental. Então, é um assunto de importância gigantesca para toda a sociedade. Diante desses programas que o TRT
realizou e realiza durante todos esses anos, nós podemos citar vários. Nós tivemos o habeas corpus, que foi a entrega de copos, canecas de porcelana, tanto para os servidores da capital, servidores e magistrados da capital e do interior, numa busca para que houvesse uma diminuição considerável do consumo de copos descartáveis. Nós temos também o programa de Recicla PET e Recicla Óleo, nós enviamos esse material para uma associação de portadores de deficiência e eles são utilizados para a fabricação de vassouras e de sabonete e de sabões biodegradável. Também temos o Recicla Resíduos Eletrônicos, com a colocação de vários lixos específicos, né, recipientes para receber esses resíduos eletrônicos. Nós temos também a Adote uma Árvore, que muitos servidores e magistrados receberam a doação dessas mudas e são plantadas pela cidade. Muito interessante, porque melhora, né, todo o meio ambiente da comunidade como um todo. É bem interessante esse programa. Nós temos também o Pura TRT 21, é o Programa de Utilização Racional de Água e Reaproveitamento desta água, tanto em todos os imóveis em que a Justiça do Trabalho tem varas, né? Nós usamos também o programa de energia solar, muito importante, tanto no sentido ecológico, mas também para a viabilidade econômica, uma economia financeira efetiva que o tribunal alcançou com essa adoção do sistema de fotovoltaico. Fantástico. Nós temos acordo com várias cooperativas de reciclagem no RN para remeter separação e remessa dos nossos resíduos recicláveis. Temos também um programa muito interessante que ajudou muito e ajuda ainda, né? Nós estamos suspenso em razão da pandemia, mas foi um sucesso. Nós tivemos 3 edições, que foi o TRT na medida, no qual servidores e magistrados se engajaram para realização de serviço de exercícios físicos, melhoria nas suas condições de saúde. A 4ª edição estava sendo realizada em Mossoró, mas em razão da pandemia houve a suspensão e quando houver possibilidade nós vamos retornar. Foi um sucesso. Nós temos também o Programa de Gerenciamento de Estresse no RN, um compromisso do TRT 21 para que melhorasse todo o clima organizacional do TRT, numa pesquisa constante a respeito desse clima organizacional, porque nós, enquanto sociedade jurídica, tivermos um clima organizacional mais saudável, isso se transmite, isso reflete na própria atividade jurisdicional. Temos também um compromisso da Agenda da Administração Pública, a 3P, que é a adesão do TRT à Agenda da Administração Pública desde 2018, né, que tem o objetivo de tornar as instituições cada vez mais sustentáveis. Nós temos também, somos signatários da Agenda 2030 da ONU, que é um compromisso que o tribunal assumiu com essa Agenda 2030 da ONU, para que são voltadas a 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desde 2019. Então, o nosso TRT, a nossa instituição, ela está efetivamente compromissada com a sustentabilidade, a busca, né, dessa consciência ecológica e a preservação do meio ambiente. Parece clichê, mas é para a manutenção da própria vida humana no planeta. Eu acho que é de importância incomensurável. Querida Ana, devolvo a palavra a você e agradeço a todos. Obrigada, doutora Estela. Muita coisa, né? Agora, para falar das ações sustentáveis realizadas na Justiça Federal do RN, convido o juiz federal, diretor do Fórum da Seção Judiciária do RN e membro do TRE-RN, doutor Carlos Wagner. Obrigado, Ioana. Gostaria de cumprimentá-la e também estender as minhas saudações à doutora Estela Nunes, à doutora Fátima Soares, ao doutor Daniel Maia, representando
respectivamente, o Tribunal Regional do Trabalho, da 21ª Região, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Também cumprimento as palestrantes desta live de hoje em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a minha queridíssima professora, colega de universidade, professora Marisa Costa, que será uma das palestrantes, e também não poderia deixar de cumprimentar os demais que estão aqui, nas pessoas dos meus queridos servidores da Justiça Federal, doutora Cibele Lemos e Bruno Silva. A Justiça Federal, ela já tem uma tradição antiga em ações de sustentabilidade, pelo menos desde 2007. Em 2016, nós tivemos a instalação de um Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho e Sustentabilidade, para conduzir institucionalmente, de forma transversal, uma agenda robusta para elaboração e execução de um plano de logística sustentável no âmbito da Justiça Federal Potiguar. Fomos, inclusive, a primeira seccional, primeira seção judiciária da 5ª Região a elaborar um plano de logística sustentável, conhecido como PLS, em 2016 ainda, em cumprimento a uma resolução do CNJ, que é a resolução 2001 de 2015. Em 2021, agora, a Justiça Federal do RN completa 6 anos de programa JFRN sustentável, iniciado com o PLS para planejar, executar, monitorar e controlar as ações socioambientais. Também tivemos um pioneirismo na adesão à Agenda Ambiental de Administração Pública, programa do Ministério do Meio Ambiente, à época, com a finalidade de promover essa responsabilidade socioambiental e a adoção de procedimentos referenciais de sustentabilidade e critérios socioambientais nas atividades do setor público. Mais do que esses projetos que implementamos ao longo desses anos, o mais importante foi implementar e consolidar uma verdadeira cultura socioambiental e, consequentemente, um nível de governança que levou à implementação nos nossos projetos da seção judiciária a inclusão do termo socioambiental, inclusive com indicadores para monitoramento e controle desses dados, diante dessa vocação natural da própria Justiça Federal Potiguar a uma maior tecnologização dos nossos dados, dos nossos acompanhamentos e monitoramentos. Atualmente, a Justiça Federal está participando de alguns projetos, como, por exemplo, participando de um ecoponto de coleta de lixo eletrônico, mostrando engajamento com o projeto RN Mais Limpo e o projeto Limpa Natal da Urbana, com a cooperação técnica da Natal Reciclagem. Além disso, a JFRN está em processo de elaboração do novo Plano de Logística Sustentável para os anos de 2021 até 2023. E a nossa ideia é confeccionar um extenso plano de ação que conecte diversas iniciativas institucionais com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Inclusive, a nossa gestão socioambiental inclui o desenvolvimento de um painel BI, Business Intelligence, para controle e monitoramento dos dados socioambientais. E um dos exemplos que eu poderia destacar é esse monitoramento através de um painel BI de consumos e gastos, percentual de aquisição de materiais, todos eles com a preocupação em estabelecer critérios de sustentabilidade. Recentemente, na pandemia, tivemos o grande privilégio de instalarmos bebedouros adaptados e adquiridos com critério de acessibilidade, que vai eliminar embalagens plásticas descartáveis e eliminar também o manuseio e troca de garrafões de água, com o objetivo exatamente de fazer esse monitoramento da qualidade de água
servidas nos nossos prédios. Com ações futuras que estamos pensando em implementar, vamos distribuir garrafas retornáveis para todos os servidores, magistrados e colaboradores da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com o objetivo de atingir o consumo zero de copo plástico nos próximos meses e anos pelos servidores, deixando esses copos apenas para uso excepcional dos visitantes. Estamos fazendo também estudos para a instalação de usina de energia fotovoltaica para toda a seção judiciária do Rio Grande do Norte. Então, são essas, Ioana, que os nossos trabalhos e as nossas ações que estamos desenvolvendo para a consolidação definitiva de uma governança socioambiental. E eu devolvo a palavra para você, agradecendo essa honra de estar aqui, batendo um papo nessa maravilhosa live com todos vocês. Muito obrigado. Excelente, doutor Carlos. Excelente, de verdade. Muito obrigada pela sua participação. Vou convidar agora o doutor Daniel Maia, juiz da Corte Eleitoral, para falar de algumas ações sustentáveis realizadas no TRE-RN. Boa tarde a todos, boa tarde, doutora Ioana, boa tarde, doutora Estela, representante do TRT, doutora Fátima, representante do TJ, doutor Carlos Wagner, amigo, representando hoje a Justiça Federal, mais um amigo que me ladeia lá no TRE. É um prazer fazer parte dessa semana do meio ambiente do Judiciário do RN, em nome do presidente, desembargador Gilson, e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. De início, e de forma breve, eu ainda queria saudar os palestrantes doutora Marise e doutora Cristina, ambas da UFRN, que vão palestrar logo após as falas dos representantes dos tribunais. Então, de forma breve, eu quero compartilhar com todos vocês algumas práticas que estão sendo desenvolvidas no nosso tribunal sob o advento dos dispositivos da Resolução 201 de 2015, certo? É importante ressaltar, antes do compartilhamento das boas práticas, dizer que o nosso regional conta com uma unidade que atua diretamente na implementação e no monitoramento das execuções, das ações formuladas, bem como dispõe de um grupo gestor representado pela alta administração que delibera e propõe melhorias constantes. Então, dito isto, eu vou passar aqui a tecer cinco medidas que são bastante relevantes, que são aplicadas no nosso tribunal de um tempo para cá, certo? A construção, de início, a construção e a instalação, inauguração e funcionamento pleno de 4 usinas fotovoltaicas no município de Natal, Parnamirim, Açu e Pau dos Ferros, com a previsão de redução no gasto de energia elétrica na ordem de 50%, além da possibilidade de geração de energia limpa em todas as sessões dos tribunais nesses municípios, certo? Trabalho desenvolvido voltado para a redução no consumo de papel e recursos de impressão, com redução no consumo de papel na ordem de quase 59% em 2020, e o monitoramento do volume de impressão a partir da emissão de relatório para acompanhamento das unidades de gestão. A suspensão do uso de copos descartáveis do regional, também já foi falado pelos que me antecederam em outros tribunais, com adesão de servidores e que refletiu na redução de quase 81% do consumo nesse ano que se passou agora, em 2020, certo? Outro ponto importante de se destacar é que a gestão de resíduos sólidos produzidos no regional também é tratado como prioridade no RN. O estímulo para a realização das ações voltadas para a promoção da qualidade de vida e capacitação socioambiental é política e é tratada com bastante seriedade no nosso tribunal, certo? Os resultados desse regional se mostram positivos à medida que falamos aqui sobre as atitudes desempenhadas e tomadas pelo regional e com comprometimento institucional na melhoria contínua do modelo de gestão que vem sendo adotado com foco na eficiência, na redução do gasto público e na preservação do meio ambiente. Então, a todos, essas são umas pequenas e breves considerações, mas de atitudes bastante relevantes, tanto para o meio ambiente quanto para a educação social que a gente tanto necessita nos dias atuais.
De maneira que eu me despeço e passo a palavra de volta para a doutora Ioana. Uma boa tarde a todos. Obrigada, doutor Daniel. Excelente também. A gente vê que todos os órgãos do Poder Judiciário estão fazendo a sua parte. E aí é importante também que não só os tribunais, mas todos em casa também busquem essa sustentabilidade. Então, essas ações feitas no tribunal sirvam de exemplo para a gente que está em casa, para a gente fazer também, porque todos nós podemos nos ver na Agenda 2030. Cada ação que a gente faz em casa da sustentabilidade, a gente contribui para a Agenda 2030, para a gente ter um planeta melhor em 2030. Agora, falando um pouco das ações realizadas no Tribunal de Justiça do RM, convido a doutora Fátima Soares, juíza de Direito, titular da 9ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal e coordenadora estadual da Coordenadoria Permanente de Gestão Ambiental do TJRM. Doutora Fátima, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu saúdo aos presentes, a todos os servidores envolvidos nessa temática de meio ambiente, na pessoa de Ioana, como eu falei, ela é a nossa ícone aqui no Rio Grande do Norte. Saúdo a todos os que já me antecederam, o doutor Carlos Wagner, representando a Justiça Federal, o doutor Daniel, representando o TRE, doutora Estela Nunes, que é representante do TRT, né? E também as palestrantes, né? A doutora Marisa e a doutora Marisa e Cristina, e também a doutora Cibele, que está aqui conosco. Então, saudando a todos, eu desejo saúde, né? Acima de tudo. E com relação ao Tribunal de Justiça, nós também estamos trabalhando, né, em prol da sustentabilidade desde 2010, quando foi constituída a nossa Comissão Permanente de Gestão Ambiental, que hoje se transformou em coordenadoria, e temos um núcleo que trabalha exatamente na parte de dar assessoramento à presidência, né, à alta administração, no sentido de trazer o nosso tribunal para uma gestão sustentável. Isso tem sido feito ao longo dos anos, e também, atualmente, nós somos signatários da A3P, né, e que, inclusive, foi em 2010, desde 2010 que o TJ já é signatário da agenda da A3P e também da 2030. E com relação à Copegan, nós realizamos, além desse assessoramento técnico, e também desenvolvendo todos os planos dentro do PLS, né, do Plano de Logística Sustentável, nós procuramos fazer as nossas atividades de forma educativa, através de campanhas, né, através de palestras nas escolas, que nós temos no tribunal um núcleo de ações socioambientais, que tem um projeto de justiça e escola. Então, nas palestras que são dadas, que desenvolvem esse trabalho junto às escolas, nós temos todo o know-how de levar, né, nas escolas esse viés de educação ambiental. E, com isso, a gente tem o nosso projeto que é Copegando o Saber, justamente em todo o estado. E a coordenadoria, ela tem a sua sede no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, e é dividida em regionais. Então, nós temos 5 juízes, coordenadores em cada região, respeitando, inclusive, as características de cada região, de cada comarca, e esses regionais desenvolvem seus trabalhos de forma autônoma. Por exemplo, a região do Alto Oeste, nós temos a doutora Cíntia, que é uma juíza que desenvolve um grande trabalho em parceria com a comunidade acadêmica, assim também os demais juízes desenvolvem seus trabalhos, seus projetos dentro de uma ação envolvendo toda a comunidade, não só o fórum a qual pertence, mas a toda a comunidade e também as comarcas vinculadas àquela regional.
Aí temos a Regional do Oeste, a Regional do Seridó, que é do Dr. Marcos Vinícius, a Regional do Agreste, que é aqui em Nísia Floresta, a Regional do Mato Grande, que tem a coordenadoria em Ceará-Mirim, e a Regional do Trairi, que é em Tangará. Então, cada juiz tem seus projetos, suas atividades, de acordo com a necessidade daquela região. E é muito interessante. Aí nós temos o elefante verde. Esse elefante verde é da coordenação estadual. Então, a gente, dentro da coordenação estadual, faz aquela troca de experiência, e dentro dessas atividades nós temos um encontro com os juízes regionais, e aí nós temos o nosso grupo, que fica sempre em contato, prestando apoio um ao outro, trocando experiências, e temos também várias atividades no sentido de preservar o meio ambiente, preservar, digamos assim, cuidar da economia, projetos que fazem a reutilização, né, da água, enaltecer os pontos de cada região que deve ser preservado. Aí nós temos o projeto também, né, que se chama Copegam Primavera, que é no início da primavera, dia 21 de setembro, todos os fóruns plantam uma árvore, em todas as comarcas, a gente faz essa distribuição de mudas, e esses juízes regionais, eles são responsáveis por essa distribuição de mudas, quase igual o do TRT de adotar uma árvore, mas só que a nossa árvore é responsável pela Copegam, através da regional, através do Fórum Regional. Temos ainda essa atividade econômica de se envolver com a comunidade, não só em palestra, mas também de educação, levando ao conhecimento através nessas campanhas que existem. Por exemplo, a gente tem um projeto muito interessante, que é o Agente Mirim. Quando nós vamos na escola, capacitamos aqueles alunos, e no final eles recebem um botãozinho, um diploma de agente mirim, para ele ser agente multiplicador dentro da comunidade dele, da família, da casa. E assim o nosso trabalho ele se ramifica, não só dentro da administração do tribunal, que nós temos vários projetos, temos Medida Justa, que é um projeto de qualidade de vida, que é desenvolvido por um dos nossos servidores como coordenador, e ele está sempre atento. Agora, por exemplo, nessa fase de pandemia, a gente não pode ter uma Medida Justa para não aglomerar, mas as lives são feitas com palestras com psicólogos, pessoas que procuram trabalhar, né, o psicológico dos servidores, dentro de uma estratégia de oferecer qualidade de vida. Aí também, em cada fórum, tem a sua sala destinada ao servidor, para que ele também tenha um momento só dele. Aí nós oferecemos massagem, pilates, tem até aqui no nosso fórum, nós temos uma sala de pilates, tudo isso dentro do projeto Qualidade de Vida. Enfim, as nossas atividades, elas se desenvolvem de várias maneiras, são muitos os nossos projetos que não dá para, assim, dizer cada um, apenas informando, né? E também a gente tem a preocupação da construção sustentável. Então, a nossa escola da magistratura, ela absorve toda a água da chuva, tem toda uma construção, a energia, todos os nossos ar-condicionados, eles obedecem àquela, né, regra de economizar energia, evitar o desperdício. E o novo fórum, né, do tribunal, aliás, fórum não, a nova sede do tribunal, que vai funcionar ali na Cidade da Esperança, ela tem toda uma logística sustentável na sua construção. Então, são várias atividades que nós desenvolvemos, como eu citei aqui, e, com isso, nós procuramos exatamente cumprir, né, com essas agendas as quais estamos todos
né, do tribunal envolvidos e comprometidos com uma gestão sustentável, porque antes as pessoas entravam nessa atividade por vocação, porque gostava, mas agora não. Agora a gente tem que seguir essa regra por ser uma necessidade. Nós estamos em dias difíceis, mas mesmo assim o nosso tribunal, ele, na medida do possível, tem cumprido, né, com todas as regras, promovendo ações, inclusive com relação à pandemia, no trabalho remoto, e esse trabalho remoto trouxe muita economia para o nosso tribunal, em termos de desperdício, e também uma reflexão para que essas medidas de cuidados, elas continuem, ainda depois que for, né, deliberado, que continue esses cuidados pessoais, não só com os servidores magistrados, mas com todos os nossos jurisdicionados e a comunidade também. E nós temos aqui em Natal, dentro da nossa sede, que funciona no antigo prédio ali da Ribeira, o Grande Hotel, nós temos um projeto que é muito interessante, que é exatamente copegando a comunidade. Então, a gente se estabelece dentro de um calendário dessas datas comemorativas, né, que existe dentro das datas comemorativas referentes ao meio ambiente e também referente às datas comemorativas Dia dos Pais, Dia das Mães. A gente tem parcerias com outras instituições e vamos e levamos aquela comunidade que faz o seu requerimento e solicita a nossa atuação, nós levamos parceria, né, com o pessoal que oferece aquele serviço da mama, né? Eu me esqueci agora o nome, que tem um carrinho, um ônibus, e a gente leva lá e as mulheres fazem o exame, né? E a gente tem essa parceria. Então, naquele momento, a gente faz uma feirinha ecológica, faz uma apresentação cultural dentro da cidade, né? Tem sempre uma escola, um grupo artístico que gosta de se exibir. Isso antes da pandemia. Então, a gente, às vezes, convida uma escola para dar o suporte, onde nós vamos oferecer o serviço. Aí, ali, eles passam o ano inteiro treinando danças, treinando, às vezes, ginástica, ritmo, alguma coisa assim, que a comunidade participe. Então, a gente abre também essa janela, essa porta, para que a comunidade ela também possa, né, cumprir a sua parte. E tudo isso dentro dessa visão que sustentabilidade ela não está ligada só à instituição, mas ela está ligada às pessoas, né, e ao social, sobretudo ao social. Exatamente no fato de que as diferenças e as particularidades de cada matriz cultural, né, e a variedade dos atores é que chamam para essa múltipla dimensão da sustentabilidade ecológica, ambiental, demográfica, cultural, social, política e também institucional, que é onde a gente atua com a nossa labuta. Então, são essas as nossas apresentações, no sentido de dizer que a gente está junto nesse trabalho, ok? Muito obrigada, e eu parabenizo, aproveito a oportunidade para parabenizar toda a equipe, na pessoa de Johanna, a minha equipe, que é uma equipe muito resumida em 2 servidores que estão aqui assistindo a essa live, que é Felipe e Irma, que são meus baluartes na Copegando, todo suporte, ele é engenheiro ambiental, e ela é uma poliglota, é uma mulher que tem muitos cursos aí, direito e sociologia, e tem dado muito suporte à nossa Copegão. Obrigada, Irma e Felipe. Um abraço, um beijo no coração para vocês e a todos uma boa tarde. Obrigada, doutora Fátima. Gente, que orgulho de vocês, que orgulho das instituições, da minha e da de vocês. Eu acho que juntos, vamos sim, o Poder Judiciário está forte e, com certeza, com a união de todos, nós vamos conseguir um 2030 bem diferente. Eu quero dizer que a gente agora quer fazer uma rede de sustentabilidade. Então, veio uma ideia até da Justiça Federal para a gente fazer essa rede de sustentabilidade, não só com o Poder Judiciário,
mas com outras instituições, porque a gente não quer só a nossa instituição mais sustentável, a gente quer um Rio Grande do Norte mais sustentável. E a gente vai ter uma palestra sobre felicidade, e eu queria deixar aqui meu depoimento, que desde que eu comecei a trabalhar nesse setor, eu me sinto muito mais feliz, porque parece que todos os dias eu estou trabalhando para ajudar o futuro dos meus filhos. Então, realmente, muito obrigada pela participação. Vocês realmente abrilhantaram imensamente a nossa live, e eu agradeço muitíssimo. Então, neste momento, gostaria de desfazer a nossa mesa virtual, agradecendo a presença dos nossos ilustres magistrados e convidá-los para assistirem com a gente às palestras do dia. Um beijo, muito obrigada a vocês, viu? Adorei a participação e vamos juntos para um 2020 diferente. Obrigada, gente. Para começar agora a nossa palestra, vou convidar a professora Maria Cristina Araújo, doutora em Oceanografia, pós-doutora em Gerenciamento Costeiro, professora do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN, onde atua nas áreas de poluição marinha e gerenciamento costeiro. Professora Cristina vai falar sobre poluição ambiental por plásticos. Por que deveríamos nos preocupar? Doutora Cristina, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Ioná. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, assim, e parabenizá-los por essa iniciativa. E eu fiquei muito feliz em ouvir tantas propostas relacionadas com o meio ambiente, com a sustentabilidade. É muito interessante que vocês estão tentando fazer e se empenhando em fazer. Super importante todas as ações. E é um prazer para mim falar, num momento como esse, de uma questão assim relacionada com aspectos ambientais, que é a minha paixão, e que eu sempre fico muito feliz em poder participar e falar um pouquinho, né? Mesmo que seja falar de problemas, certo? Então, eu escolhi o tema para falar um pouquinho, inclusive foi um tema aí que vocês já falaram de várias ações, tentando resolver ou minimizar esses aspectos relacionados com a poluição por resíduos sólidos. Então, eu vou falar um pouco aí sobre a poluição por plásticos e por que deveríamos nos preocupar, tá? A gente sabe que o lixo, né, ele é um subproduto das atividades humanas, ele está relacionado com as atividades humanas, com tudo aquilo que a gente usa, que descarta, que produz, né, de subproduto, mas nos 20 anos que eu tenho trabalhado com poluição e com resíduos sólidos, a gente tem observado que dentro dessa grande categoria, que é o lixo, a gente tem percebido que os plásticos são os itens mais abundantes, tá? E isso não é um fato local, isso é uma situação global. Então, os plásticos são itens mais abundantes por diversos motivos. Eles são baratos, eles são práticos, eles são duráveis, então eles possuem múltiplas utilidades e, por conta disso, eles são muito utilizados. Então, atualmente, mais de 400 milhões de toneladas de plásticos são produzidas por ano, mas só 9% são reciclados, né? Então, é uma quantidade muito, muito grande. E aí, a história do uso, não é? Como é que a gente chegou na era dos plásticos? Então, a gente tem lá, desde do baquelite, que era aquele plástico duro que constituía aqueles telefones antigos, né? Então, o baquelite foi a primeira resina totalmente sintética, fabricada em 1909, e daí em diante isso não parou de crescer. Então, cada vez mais se encontrando diferentes polímeros com diferentes utilizações, e aí a gente começou a entrar numa era realmente de uma produção absurda de plásticos, principalmente de itens considerados descartáveis. Então, hoje a gente tem uma infinidade, são mais de 5.300 classes de polímeros sintéticos que estão agregados ao nosso dia a dia, tá? Independente da classe social, independente da questão financeira, todo mundo usa plástico. E isso tem tido, assim, consequências gravíssimas para o ambiente, né? E uma coisa interessante que eu fiz questão de colocar aqui é que
a gente sempre encontra muito plástico, sempre encontra muito resíduo nos ambientes que a gente visita, os ambientes naturais. Mas que agora tem acontecido um fato interessante, é o encontro de uma quantidade enorme de resíduos relacionados com a pandemia. Então, máscaras e luvas encontrados em grande quantidades em praias, estuários, rios, mostrando que realmente o plástico está bastante vinculado ao nosso dia a dia. Né? Então, essa imagem diz tudo aí. A quantidade de descartáveis que a gente tem usado durante esse período da pandemia é absurdo. Absurdo, necessário, porque a gente precisa se proteger, mas o descarte tem sido extremamente inadequado e o ambiente sofre as consequências, tá? Essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto demais, tem várias delas na internet, que mostra a conectividade dos ambientes e que fala assim, o mar começa aqui. Então, existem vários locais, são pintadas nas ruas, nos espaços públicos, e ela traz uma mensagem embutida extremamente importante, como forma de reflexão, para que as pessoas parem e pensem por que se diz o mar começa aqui, em um bueiro de uma via pública, não é? Então, qual é a finalidade de tentar passar uma mensagem dessa? É que esses bueiros, eles são via de acesso para uma quantidade enorme de resíduos, né, que são descartados de forma inadequada e que entram nesses bueiros, tá? E daí são conduzidos através de canais e córregos e acaba chegando nos rios e chegando nos ambientes costeiros. Quando a gente pensa em resíduo sólido, lógico, são várias as fontes. Quando eu comecei a trabalhar com resíduos sólidos há bastante tempo, a gente começou a analisar, a gente trabalhava só com macrolixo e começou a analisar todas as fontes. Então, hoje, há muito tempo a gente sabe que as fontes, elas são do próprio ambiente costeiro, as pessoas descartam lixo. Essa foto, por exemplo, embaixo aqui, é da praia ali dos artistas, em um domingo, foi tirada por uma aluna e mostra a quantidade de resíduo que é descartado pelos próprios usuários. Mas o lixo também vem do descarte inadequado nas cidades, nas áreas urbanas, né, nos córregos, nos canais, e a gente cria um ciclo vicioso de descartar e deixar que o ambiente se encarregue de servir de sumidouro para esse lixo, o que não acontece, né? Então, essa imagem aí é outra que eu acho que é, com certeza, conhecida aí e foi vista já por todos vocês, né? Então, foi um evento que aconteceu mês passado, onde uma quantidade enorme de lixo apareceu no litoral dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, principalmente, de uma hora para outra, em grande quantidade, uma grande variedade de itens. Esse lixo começou a ser recolhido pela população local, por ambientalistas, e a investigação foi dada início. Eu não sei exatamente que pé está essa investigação para saber a origem desse lixo, tá? Existem várias. Ontem estavam me perguntando, eu estava numa outra atividade, o pessoal, será que o lixo não veio de Fernando Noronha? Uma bag daquelas rasgou? E aí são várias situações que as pessoas colocam, então alguns estão relatando itens de Pernambuco, mas a quantidade de lixo aí foi em torno de 6 toneladas. Então, assim, tem que ser uma investigação mesmo criteriosa, com muita cautela, para se identificar esse lixo, para se tentar descobrir a origem. Há a probabilidade de ter sido Pernambuco? Sim, porque a gente tem uma corrente no sentido aí da Bahia para norte, que leva tudo que cai no mar, vai seguindo para norte. Então, existe essa probabilidade, mas ainda não há, pelo menos que eu saiba, qual foi assim, a definição, o que o relatório final disso aí descobriu e o que é que vai ser divulgado, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, para a gente ter uma ideia que realmente o quanto a gente tem de resíduo plástico nos ambientes naturais, tá? E aí, quais são os impactos desse tipo de poluição? São inúmeros. Então, a gente tem riscos para a população, a gente tem riscos para a biota aquática, a gente tem prejuízo para as atividades que dependem do mar, por exemplo, a pesca, o turismo, né, que dependem da proximidade ou da própria atividade dentro do mar, e a gente tem perdas econômicas, danos sociais e etc. Então, são muitos problemas decorrentes da presença desses resíduos.
Com relação à biota, que é o elo menos visível para a população, mas que é tão significativo quanto, então a gente tem uma série de impactos que são registrados na biota marinha, principalmente, não é? Ao encontrar esse lixo flutuando e ao ter contato com esse lixo, a quantidade imensa de impactos que esses animais sofrem e que são divulgados na mídia, mas que é o ponto mais desconhecido da população, mas que gera uma tristeza enorme em ambientalistas, em quem vê as imagens, porque a gente sabe o quanto isso gera sofrimento, morte, não é? E danos à biodiversidade. Bom, e aí eu vou falar um pouco, assim, da questão dessa escala, do macro ao micro. Então, quando eu comecei a trabalhar com poluição por plásticos, isso há 20 anos, a gente tinha um foco muito no macroplástico, no macrolixo, aquilo que a gente via no ambiente, tá? Mas a gente já tinha conhecimento de que ele se fragmentava continuamente. O plástico, ele não tem uma degradação biológica, ele não se degrada biologicamente, mas ele se fragmenta em partículas cada vez menores. E na última década, principalmente nos últimos anos, o foco da questão dos resíduos sólidos tem se virado totalmente para a questão dos microplásticos, tá? E esses microplásticos têm se descoberto que eles chegam a ter a dimensão de nanopartículas. E isso é algo que tem chamado a atenção no mundo inteiro. A questão da poluição por plásticos é algo de abrangência global, tá? Atualmente, praticamente todos os ambientes naturais apresentam poluição por plásticos, sejam eles habitados ou não, tá? E agora o foco está em se tentar descobrir até onde vai o problema quando a gente começa a pensar em microplásticos. Então, só para vocês verem aí a escala de tamanho, tá? A gente está falando do macroplástico, do mesoplástico, do microplástico, tá? Que vai de 1 micrômetro a 5 milímetros, e do nanoplástico, que são partículas menores que 1 micrômetro. E aqui, só para a gente ter uma ideia de comparação, um metro tem 1 bilhão de nanômetros. Então, por aí a gente consegue ter ideia do tamanho dessas partículas, que obviamente são microscópicas, tá? E que estão aí dispersas no ambiente em quantidades assombrosas e que a gente não tem muito como dimensionar, tá? E aí, quando a gente pensa em microplástico, a gente começa a descobrir uma série de coisas que tem nos deixado, assim, chocados. Então, vários estudos, várias pesquisas que estão afirmando categoricamente que nós estamos ingerindo uma quantidade muito grande de microplástico, tá? Então, essas micropartículas, elas começam são incorporadas através do alimento, da água, e aí começam a gerar lesões, a entrar nos tecidos, e isso tem chamado a atenção da comunidade científica na forma de se tentar alertar a população mundial para que a gente consiga minimizar esse problema que já está quase assim, dificílimo de se resolver. Então, eu queria mostrar uma pesquisa aqui que foi feita, foi um trabalho publicado aí na Environmental Science and Technology, que ele mostra que o sal de mesa contém micropartículas. Então, o estudo analisou aí, tá? 39 marcas de sal de mesa produzidas em 21 países, incluindo o Brasil, obtidas em supermercados, tá? E das 39 marcas testadas, 36 continham microplásticos, ou seja, 90%. E aí a gente pensa, mas poxa, quando eu pego o sal, eu não vejo microplástico. Claro, porque estão em tamanhos muito menores do que as próprias partículas que compõem o sal. Mas a gente está colocando isso na comida e está ingerindo. Outro estudo aqui avaliou os microplásticos na água potável. Então, amostras de água de torneira de vários países foram coletadas e analisadas quanto à contaminação. E olha o resultado. Vários dos países apresentaram níveis altíssimos no percentual de amostras contaminadas por microplásticos. E o que chama mais atenção aí é que muitos são países com assim, diferenças muito grandes com relação a ser do primeiro mundo, ser... Então, quando a gente compara, por exemplo, aí os Estados Unidos,
o Equador, Nova Delhi. Então, são países diversos, mas que convergem para a mesma situação, ou seja, água potável contaminada por microplásticos. Foi feita também uma pesquisa para água mineral e também foi encontrado na água mineral, tá? Essa outra pesquisa aqui, ela detectou 828 microplásticos no intestino, pele, músculo, brânquias e fígado de peixes e músculo dos camarões, tá? Ora, seguindo a lógica, se esses animais estão contaminados, contendo nos seus tecidos microplásticos, que eles também adquiriram ao se alimentar, obviamente, quando eles servem de alimento para nós, eles passam a esses microplásticos. Então, nós estamos ingerindo microplásticos através da água e dos alimentos, tá? Então, isso é uma prova de que realmente a coisa está bastante difundida e vários estudos identificam esses microplásticos em diferentes espécies. Existem estudos, inclusive, eu não trouxe aqui, mas que foram feitos análise de fezes humanas e encontraram também altas concentrações de microplásticos nas fezes, tá? Então, assim, quando a gente fala em microplástico, eu acho que a doutora Marise vai falar aí que o microplástico ele tem sido usado, ele foi usado para definir, inclusive, é um dos marcadores de uma nova época no tempo geológico, o antropoceno. Então, eu acho que ela vai falar um pouco aí de antropoceno. Então, o microplástico foi um dos marcadores para se definir essa nova época dentro do tempo geológico. Então, se usou o microplástico como um dos marcadores disso aí. Mas, assim, por que o problema atingiu proporções tão graves e generalizadas? Então, para vocês terem uma ideia, aí, os microplásticos eles podem ser divididos em duas categorias principais de acordo com a origem, primários e secundários. Então, a gente tem aqui que os primários são aqueles microplásticos produzidos como pequenas partículas, eles já foram produzidos na forma de partículas, tá? Então, a gente tem como exemplo aí o glitter, utilizado aí no carnaval, nas maquiagens, né? Em esmalte, em sombra. O glitter nada mais é do que plástico e alumínio prensado e recortado em micropartículas que são usadas largamente, amplamente nos períodos principalmente de carnaval, e que aí depois as pessoas tomam banho e tudo isso vai para o ralo e do ralo para os rios e dos rios para todos os ambientes conectados, né? Aí a gente também tem exemplo dos pellets. Os pellets são essas partículas que são a matéria-prima de construção, de fabricação do plástico. Elas são transportadas pelos oceanos em navios cargueiros em quantidades assim absurdas, milhões de toneladas de pellets transportadas pelo mundo, e elas se perdem. A gente encontra muito pellet em praia. Isso aí é um exemplo de uma coleta em praia, mostrando os pellets. São muito abundantes, então são microplásticos, e esses pellets, eles flutuam, então os animais se alimentam muitas vezes dessas partículas, confundindo com o alimento. E outro tipo de microplástico primário são as microesferas de polietileno, presentes em cremes, cosméticos, creme dental, produtos com função esfoliante. Então, essas microesferas de polietileno são incorporadas aos produtos para que eles atuem como esfoliantes. E aí, mais uma vez, quando se usa e vai se tomar banho, tudo isso vai para o ralo e para o ambiente. Então, aqui é uma imagem para comparar o tamanho entre um pellet encontrado na praia, tá? Tá aí a escala, e uma microesfera de polietileno. Só para que vocês tenham uma ideia, o pellet já é considerado um microplástico, tem em torno de 5 milímetros, e a microesfera ainda é muito menor do que um pellet. E também tem sido encontrada em organismos, quando são investigados, e está presente em todos os ecossistemas, tá? Aí mostrando um pouco dessas micropartículas em cremes de uso diário, né? E os microplásticos secundários, que resultam da fragmentação de itens maiores a partir do intemperismo, do sol, da chuva, do ambiente, tá? Então, esses itens, eles são representados por fibras oriundas de roupas, fragmentos de sacolas, garrafa PET, resíduo plástico, resto de material empregado em outras atividades, tá? Esses dois aí, fragmentos de garrafas, redes de pesca e resíduos plásticos, correspondem a cerca de 60% a 80% dos microplásticos encontrados nos oceanos.
em pedaços muito pequenininhos, que variam bastante de tamanho. E as fibras sintéticas, que é outro problema assim, gravíssimo, é que elas também são encontradas atualmente em grande quantidade em corpos hídricos. Então, por exemplo, esse trabalho aí, ele está mostrando fibras que foram coletadas em amostras de água da Baía de Guanabara, tá? E aí, essas fibras presentes em roupas de tecido, né, elas são liberadas até, quando essas roupas são lavadas em grandes lavanderias, em grandes máquinas, elas são liberadas até 70 mil fibras por lavagem, tá? Então, é uma quantidade muito grande. Essa imagem, esse gráfico, foi um trabalho de uma aluna minha, que ela fez a análise de roupas usadas no cotidiano, de várias marcas, de vários tipos de roupa, e ela foi ver qual era a composição da etiqueta. E aí ela fez um levantamento, aqui foi feito apenas para 20, tá? Ela tem esse trabalho mais ampliado, observando a etiqueta e a composição do tecido. Então, alguns são 100% poliéster, outros são poliéster mais poliamida e assim por diante. Tá? E aí a gente observa que realmente a quantidade de poliéster, de elastano, de poliamida é bem maior do que a quantidade de algodão. Né? E aí, diante de todo esse problema, quais as propostas para minimizar e para reduzir isso aí nos ambientes aquáticos e, de forma geral, nos outros ambientes? Né? Porque eu falo muito de ambiente aquático, me perdoem aí, porque eu sou oceanógrafa, então tudo é relacionado com o mar, com zona costeira, com estuário, mas a gente sabe que esse problema se estende por todo o continente, em ambientes que não são ambientes aquáticos, né? Então, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, sabe, porque eu passaria o resto do dia aqui falando sobre as centenas de propostas que se tem para entrar em programas de lixo zero e redução. Mas, assim, eu gosto sempre de entrar com essa pergunta para que a gente pare um pouco e pense em tudo isso. Então, quanto tempo após a compra as embalagens são descartadas, né? É impressionante a quantidade de embalagem que vem agregada aos produtos. E muitas vezes a gente pega essa embalagem, tira o produto e em segundos a gente descarta aquela embalagem. Né? Então, isso vale a pena a gente pensar, porque nem sempre as embalagens são de papel. Pelo contrário, a gente foi muito para o lado do plástico, e agora a gente está tentando voltar. A gente está tentando eliminar os canudinhos, a gente está tentando eliminar os copos plásticos pelos copos de papel, e a gente está tentando fazer esse caminho de volta. Mas isso exige, assim, um esforço muito grande, porque é preciso que a gente atue localmente. Então, cada município, cada órgão público ou privado, cada residência, cada pessoa da população, e isso é bastante difícil da gente conseguir. Com relação às microesferas plásticas, a sugestão é prestar atenção nos rótulos dos produtos que são comercializados e evitar esses produtos que possuem as esferas de polietileno, que eles sempre colocam em letras bem pequenininhas, mas dá para descobrir, tá? E optar pelo uso de produtos naturais com ação esfoliante, como se fazia antigamente. Antigamente, os esfoliantes eles eram feitos à base de areia fina, de açúcar, de sal, de cascas de sementes, e aí reduzia esse problema. Quando se descobriu que colocar plástico era mais barato, né, do que comprar semente para triturar e fazer isso, o plástico é muito mais simples, então se optou por isso, mas a gente tem que voltar a usar esses produtos naturais. Com relação às fibras sintéticas, tem uma grande questão aí. O ideal, né, seria dar preferência às roupas fabricadas com fibras naturais, né? Era o mais adequado, tá? Mas a gente não tem como fazer isso no nosso dia a dia. Como é que a gente pode ir para uma academia, fazer uma atividade física com uma roupa de algodão? Ficaria extremamente difícil. Então, a gente tem que pensar em outras alternativas. Quais são as outras alternativas? Utilizar lavadoras de roupa com um sistema eficiente de filtro para conter essas fibras e sistemas públicos de tratamento de esgotos com capacidade de reter esse tipo de material. Então, são alternativas que tem que se pensar de forma assim, bastante ampla, tá? A questão do glitter, existem já no mercado alternativas de glitter
feitos com produtos naturais, então, que não usam plástico e alumínio. Então, tem que se tentar fazer a troca. É muito mais fácil trocar do que convencer as pessoas a não usarem glitter no carnaval, por exemplo. É muito difícil isso. Então, a gente tem que tentar por outro caminho que possa chegar aí a uma solução mais satisfatória. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar, muito rápido, pouco, mas tem dando espaço aí para a fala da Marisa. Tá bom, gente? Então, vou fechar aqui. Que palestra esclarecedora e preocupante ao mesmo tempo. Meu Deus, a gente tem que mudar urgente, de verdade. Mas aí os números estão aí, a estatística está aí mostrando a todo mundo. Só não vai mudar quem não quer, porque os números estão aí, né? Mundialmente está se falando disso. Então, não é mais novidade. Agora, a gente se assusta com os números, com certeza. Pois é, mas vamos lá. Eu quero informar que as perguntas podem ser feitas no chat, que a equipe de apoio vai colher as perguntas que serão repassadas às palestrantes responderem, ok? Então, muito obrigada, doutora Cristina, pela palestra. E agora, vou convidar a professora Marise Costa, da UFRN, cofundadora do Centro de Estudos de Felicidade de Natal, coordenadora adjunta do Grupo de Pesquisa Felicidade e Cidadania UFRN, CNPq, doutora, mestre e especialista, todos pela UFRN. O tema da sua palestra será Sustentabilidade e Felicidade. Faz sentido conectar os diálogos? Obrigada, professora Marise, a palavra é sua. Boa tarde a todos, eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite, estou muito honrada com o convite, com tudo que eu já escutei até agora, fiquei muito feliz com as ações do tribunal e das outras justiças, assim, isso nos anima, né? E parabenizando também aos organizadores do evento por essa brilhante oportunidade da gente conversar e também a professora Cristina pelo quanto ela nos ensinou, né, com a palestra dela. Eu vou aqui abrir a minha apresentação, vou dar conta, vou me virar nos 25, vocês vão dizer se já está aberta. Vou só botar em tela cheia, se está direitinho, se entrou. Vocês me dizem se entrou direitinho? Sim, eu estou vendo. Então, pessoal, eu acho que está tudo conectado, né? O que foi falado desde o início do evento, com o que a professora falou e com o que eu vou colocar algumas observações, algumas questões. Eu faço muitas questões durante a minha apresentação. Começo, né? O título da palestra já é uma indagação, faz sentido conectar os dois temas, felicidade e sustentabilidade, e aí eu vou fazendo algumas perguntas. Na verdade, todas essas perguntas que eu faço, elas têm um objetivo maior de possibilitar o diálogo, né? O nosso diálogo ao final aqui das nossas apresentações mais teóricas, né? Então, eu começo com essa questão, né? Que histórias nos contaram sobre sermos felizes, e essas histórias que nos contaram, que nós estamos repetindo sem pensar. Então, a gente começa pensando, né? Quando a gente fala de felicidade, né? O que, na verdade, a gente foi ensinado a associar, né? As imagens praticamente falam por si só, né? Então, você ter dinheiro, ter o chamado sucesso, comprar muito e ter uma vida luxuosa, será que é isso que nos faz feliz? E o que essa história, ou essas histórias, têm a ver com essa crise civilizatória que a gente vive, do ponto de vista individual, social e ambiental? Eu vou passar algumas fotos, praticamente as fotos também falam por si só, né? Mas a gente vai fazendo as conexões ao longo aqui da minha fala. Então, o que essa história, por exemplo, tem a ver com o aumento dos oceanos, com a devastação, né? Os incêndios, com a pobreza e com a depressão. Por exemplo, vocês sabem que a depressão hoje é um dos
problemas maiores que a gente tem no mundo todo, ela atinge 300 milhões de pessoas no mundo todo, e leva a 800 mil suicídios por ano, e um dado muito importante, esses dados foram de 2019, viu, pessoal? Não está computado ainda depois da pandemia, são dados da Organização Pan-Americana de Saúde, e é a segunda principal causa de morte, o suicídio, de jovens entre 15 a 29 anos. Né? Então, o que tem a ver o que a gente foi colocando até aqui e o que tem a ver com a pandemia, né? Que mudou a nossa vida de forma nunca antes imaginada no último um pouquinho mais de um ano. A gente está, né, para contextualizar, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um período geológico, né, que foi o químico holandês Paul Crutzen, lá no segunda metade do século XX, ele cunhou esse termo antropoceno, né, considerado, né, desde após a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, e é considerado, né, o antropoceno é definido como um período geológico onde o comportamento de uma única espécie, nós, o ser humano, vem alterando o funcionamento do sistema do planeta Terra, promovendo intensas mudanças globais. Então, de caçadores-coletores, nós fomos alçados a essa força geofísica global, né? O Homo faber, que a professora Cristina trouxe tão bem, quantos exemplos aí a gente tem, só olhando pela questão da poluição dos oceanos. E aí, várias questões relativas ao antropoceno, né, essas mudanças que o homem vem fazendo nesses 50 anos, elas têm uma total relação. Então, quando a gente fala de antropoceno, a gente está falando de meio ambiente, está falando também de doenças, né? E a pandemia, por exemplo, é uma delas, mas a gente tem outras doenças relacionadas ao comportamento da nossa espécie, né, do ser humano, pelo menos esse último século, né? Então, eu trouxe dados assim rapidinhos para a gente fazendo essa associação antropoceno, meio ambiente e doenças, né? A gente tem esse artigo, é um artigo recente, foi publicado ano passado, onde é colocado que a gente tem no planeta mais de 1.415 espécies de organismos infecciosos que são patogênicos ao homem. Desses, 868 pode transmitir doenças e 175 estão associadas a doenças consideradas emergentes. As regiões tropicais têm que ter um ritmo acelerado de desmatamento e também tem alta biodiversidade. Elas estão passando por mudanças intensas no uso do solo, estão sob elevado desequilíbrio. E o risco de zoonose é mais elevado nessas regiões. Estão relacionados, então, a essas doenças emergentes, como o caso da Amazônia. E aí, o mais interessante, né, que os principais chamados pontos quentes da biodiversidade, ou hotspots, eles também correspondem aos pontos quentes das potenciais enfermidades, que vão afetar as populações, tão logo esses ambientes são alterados de forma intensa, né, e mais pessoas passam a habitar essas regiões, né? Eu trouxe aqui só a notícia de um estudo, já agora em 2020, do IPBES, a Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, onde mais de 22 especialistas lançaram esse relatório, mostrando que a gente pode ter pandemias, situações de saúde muito mais graves, a gente está numa era das pandemias por conta dessa alteração que a gente fazendo no planeta, e é urgente a adoção de providências de mudanças profundas na nossa sociedade.
Estou falando muito rápido, viu, pessoal? Mas para dar conta dos nossos 25 minutos. Então, dentro dessa visão, né, das mudanças que estão sendo feitas pelos humanos pelo menos nos últimos 50, 60 anos, a gente tem um estudo de professores da Universidade da Austrália com professores da Universidade de Estocolmo, na Suécia, que estabeleceram os limites planetários, ou pontos de não retorno, né? Que são alterações no sistema, nos sistemas biofísicos do planeta Terra, onde a capacidade de autorregulação e resiliência já se encontra praticamente comprometida ou perto de comprometimento. E aí a gente tem os 9 limites planetários, né? Objetos desse estudo, né, de 2009, que foi um estudo muito importante e vem nos orientando quando a gente fala da insustentabilidade planetária. Então, desde contaminação química, traz o problema dos oceanos, como a professora falou, né, mudança climática, acidificação, esgotamento da camada de ozônio, aumento da desregulação do ciclo de nitrogênio e fósforo, do uso global de água potável, mudança no uso do solo, perda da biodiversidade, a poluição dos oceanos é uma delas, e o aumento das cargas de aerosóis. Então, nesses vermelhinhos, vocês estão vendo, principalmente os que passaram já da esfera verde, são os que já ultrapassaram a situação de um determinado controle, né? Mudanças climáticas, o ciclo de nitrogênio e fósforo e a perda da biodiversidade. Tem um documentário, na verdade, uma série produzida. Esse documentário é só, né, quem tem Netflix entrar, é um documentário muito importante que fala sobre esses limites planetários. Ele saiu há pouco tempo na Netflix, Rompendo Barreiras, né, que fala exatamente dos limites, e tem uma série da BBC que passou no Fantástico, né, eu acho que foram 3 ou 4 domingos, que refletem, né, que é esse nome, extinção, os fatos, né, de que a gente está nesse movimento de extinção da nossa espécie, né, e o antropoceno e os limites planetários nos mostram isso de uma forma bem evidente, e aí vocês podem acessar, porque tudo que a gente está falando aqui é quase que mensagem telegráfica, né? Por outro lado, né, a pandemia, a gente mostrou, né, que dentro desse contexto de ameaça tem aí a pandemia também expôs grandes desigualdades sociais. Eu trouxe aqui um gráfico aqui em Natal, onde a morte pelo coronavírus é muito maior nos bairros de população, onde vive a população de baixa renda, com menos acesso a serviço público e infraestrutura, e como a pandemia vem atingir alguns grupos essenciais para a manutenção do meio ambiente, né, que tenham cuidado com o meio ambiente, que é os indígenas, né? E aí, a gente quer continuar sendo problema, como a gente viu até agora, ou fazer parte da solução? A gente tem 2 caminhos, né, para tomar. E aí que entra os estudos da felicidade, dessa associação que eu já venho fazendo há algum tempinho entre felicidade e sustentabilidade. É possível a gente pensar em outra visão de felicidade que não aquela que foi nos ensinada, né, que eu falei um pouquinho lá na frente, que nos ajude, essa outra visão de felicidade que nos ajude a sair dessa enrascada onde a gente se meteu? E aí eu trago algumas visões muito rápidas, né, de definições de felicidade. Essa definição, né, que vocês estão vendo na tela, é da professora Sonja, uma psicóloga da área da psicologia positiva, que tem um livro sobre a ciência da felicidade, diz que a felicidade é uma experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Quem vem trabalhando com a felicidade também é o professor Martin Seligman, e que trata a felicidade do ponto de vista do bem-estar subjetivo e mostra que existem 5 pilares básicos para a gente alcançar esse estado, né, de bem-estar subjetivo. Não dá para eu falar sobre cada um deles, mas aqui é só uma ideia geral. Então, emoções positivas,
embora eu sempre gosto de frisar, a tristeza faz parte da nossa vida, então a gente não pode ter sempre emoções positivas, mas a gente precisa cultivar emoções positivas, engajamento, que é o flow, você está envolvido naquilo que você está fazendo, relacionamentos, né? O valor dos relacionamentos, o sentido de significado e propósito que nos coloca, que a gente tem no mundo, o que a gente veio fazer aqui, como é que a gente vai deixar o mundo quando a gente se for, o que eu contribuí ou não na minha vida aqui no planeta, as realizações, então, as nossas pequenas conquistas, o que a gente consegue conquistar na nossa vida e a vitalidade, né, que é o V do modelo PERMA do professor Martin Seligman, que é exercícios físicos, sono, alimentação. Então, tudo isso faz parte desses pilares da felicidade ou do bem-estar. Eu falei do flow no slide passado, e o flow é utilizado estudado pela psicologia positiva e tem a ver com níveis de felicidade. Então, o flow, né, aqui é um modelo teórico também do professor Mihaly, que é um húngaro da psicologia positiva, e traz a ideia o que é o flow. O flow é uma sensação que você tem quando você está tão envolvido em determinada atividade que você praticamente não sente o tempo passar. Então, eu acho que se a gente for lembrar agora, todos nós podemos lembrar de momentos em que a gente estava em flow, né? A gente estava sentindo que estava fazendo aquilo que a gente gostaria de estar fazendo naquele momento, né? Então, esse estado tem muito a ver com a construção da nossa felicidade. A neurociência, por outro lado, também vem estudando habilidades para fortalecimento das conexões neurais que nos levam ao estado de felicidade. Aqui eu trouxe 2 teóricos da neurociência, o professor Richard Davidson e a professora Tânia Singer, que vem estudando meditação, empatia, compaixão, generosidade, e entenderam que existem habilidades para a construção da felicidade. Então, a felicidade ela não vem do nada, mas a gente constrói a nossa felicidade a partir de determinadas habilidades. E que habilidades seriam essas para a neurociência, né? Então, a resiliência, a capacidade de nós resistirmos e voltarmos a uma situação favorável diante de situações adversas, uma situação de cultivar momentos de atenção plena, onde a gente está no presente, nem tanto lamentando o passado, nem tanto preocupado com o futuro, mas no momento presente, então é a atenção plena, a generosidade, que tem muito a ver com a compaixão, com a empatia, menos a ver com a caridade também é importante, mas a generosidade tem a ver com doar, nos doarmos, né? Nos doarmos como seres para outras pessoas. E há o savoring. O savor é o saborear dos momentos. Eu poderia ter colocado aqui uma imagem de uma comida ou de uma taça de vinho, também pode ser. A gente pode cultivar habilidades para a felicidade no momento que a gente está curtindo, né? Que a gente está saboreando um prato, saboreando uma taça de vinho com os amigos, mas o savoring tem muito mais a ver em a gente estar vivenciando momentos, prestando presente em determinados momentos que a gente sabe que são momentos de bem-estar para todos nós. Por outro lado, a economia também trabalha com a felicidade e diz que, além de determinada, aqui eu poderia falar muito, mas eu queria trazer só a ideia do economista Richard Sterling, que estabeleceu, que estuda a felicidade já há muitos anos, e ele comprovou que, além de determinado ponto, quando as necessidades básicas são atendidas, mais riqueza não gera mais felicidade. Então, isso é muito importante, né? Não dá para falar de felicidade a pessoa que está praticamente morrendo de fome, que está numa situação de profunda carência social, mas mais riqueza, acima de determinado limite, mais riqueza não gera mais felicidade. E aí também eu trouxe o índice da felicidade interna bruta, lá do Butão, onde a felicidade, ao invés do PIB, do Produto Interno Bruto, mas a felicidade interna bruta é um
índice para a construção, uma ferramenta para a construção e desenvolvimento das políticas públicas. O índice da felicidade interna bruta, ela tem 4 pilares, também não dá para falar sobre todos eles, nem dos domínios, que são esses 9 coloridos que vocês estão vendo aí na tela, do lado direito. Esses 9 domínios, eles subdividem em 33 indicadores e o governo do Butão constrói as suas políticas públicas a partir do índice da felicidade interna bruta. Não é à toa que o Butão ele não é só carbono neutro, mas ele é também carbono negativo, ele emite menos emissões do que ele ajuda a proteger, né? Mais quase 70% das áreas no Butão são protegidas. Então, a gente está falando de felicidade muito nessa visão de um autoconhecimento, de algo mais interno, né? E quando a gente fala, então, nessa concepção de felicidade, a gente se pergunta, né? Quem eu sou verdadeiramente, o que me importa, o que realmente me faz bem, né? A pandemia facilita essas nossas questões, né? Porque a gente foi obrigado praticamente a olhar para isso, né? E principalmente qual é o meu papel no mundo, né? E aí, quando a gente fala, olha para essas questões, cada um de vocês podem estar pensando sobre várias coisas, e eu trouxe algumas coisas que aí fazem a gente olhar quando a gente se preocupa com a nossa vida, muito além muito além de nós mesmos, mas a gente vai olhar também para o outro, né, e para o ambiente onde a gente está inserido. Então, essa visão de felicidade que eu trago para vocês, a partir desses flashes muito rápidos, fazem com que a gente podem fazer com que a gente olhe para algumas questões ambientais, como desmatamento, como o uso intensivo das terras, que tudo isso tem a ver lá com os limites planetários que eu falei anteriormente, com a produção intensiva de gado, né? Então, desmatamento com plantação de soja, com gado, está tudo interligado, e com a carne que a gente compra no nosso supermercado, ou com a soja, ou com o leite que a gente também consome, né? Então, a gente precisa perceber todas essas relações, o que os agrotóxicos que influenciam lá no ciclo de nitrogênio e fósforo, que são um dos limites planetários que eu coloquei para vocês um pouquinho antes, o que ele interfere e que tem todas as produções, né, as grandes produções em escalas, precisam do uso do agrotóxico, o agrotóxico faz parte do pacote, né? O que tem a ver com a perda da biodiversidade, com a água que nós consumimos, que além de ter microplástico, tem substâncias cancerígenas. A gente tem um estudo da professora Larissa Bombardi, que mostra que no Brasil existem substâncias em quantidade 5.000 vezes maior na nossa água do que permitido na União Europeia, dos alimentos que a gente está comprando, né, das frutas, das verduras que a gente está se alimentando, o que tudo isso tem a ver com as doenças que a gente tem e com os remédios que a gente consome, né? Só para a gente colocar de uma forma bem rápida aqui, hoje, se eu não me engano, 5 empresas no mundo controlam os agrotóxicos e praticamente 10 empresas no mundo consomem medicamentos. Algumas são produtoras de agrotóxico e também de medicamento. E aí, não vou falar de consumismo ligado é só para a gente ir fazendo as correlações, ligado à produção de resíduos, porque a professora Cristina já nos deu aqui uma excelente lição, né, de o quanto a gente está poluindo os oceanos, mas aqui eu coloquei só a ideia de que tudo que a gente consome, e aí essa imagenzinha aqui do lado esquerdo, a imagem de cima, precisa da extração de materiais. A gente consome e depois a gente joga fora. E aí vai para o solo ou vai para o mar, né? Então, isso tudo tem a ver com o nosso hábito de consumir. Então, a gente acha que ser feliz é a gente ter coisas, né? Então, o que a gente precisa enxergar? E aí eu já vou para a parte final dessas minhas palavras, né, da visão que eu venho fazendo, conectando esses dois temas. O que a gente precisa enxergar quando a gente trabalha esses dois temas, né? Como a gente compra, como a gente come, como a gente descarta,
como a gente aprende, como é que a gente está estudando na escola, na universidade, tudo isso, como é que a gente está vendo tudo isso, como a gente está discutindo ou não todas essas questões dos nossos ambientes de trabalho. Que bom que aqui tem tanta gente discutindo produção de lixo, práticas de sustentabilidade, mas como a gente vive no trabalho, na escola, como a gente ensina, como a gente produz, como a gente pensa além do nosso umbigo, do ponto de vista pessoal e em grupos, e como a gente entende que a gente deve ser feliz e qual o modelo de felicidade que a gente quer manter ou que a gente pode repensar. E aí eu trago, né, a necessidade urgente da gente curar a normose, ou a doença da normalidade. Quem fala muito sobre isso é o Roberto Crema, na Universidade da Paz, e ele diz que a gente precisa sair deixar a normose, né? Se curar, melhor dizendo, dessa doença da normalidade. Agora se fala muito do voltar ao normal, mas que normal é esse que nos trouxe até aqui? O que a gente está reproduzindo? Que rebanho a gente está seguindo? Ou como nós estamos automatizando comportamentos sem pensar na nossa vida, no nosso modo de vida, enquanto a gente está reproduzindo comportamentos que não têm mais condição de permanecerem nesse momento atual. E aí, eu trago nessa frase de Einstein, né? Não podemos resolver nossos problemas com a mesma mentalidade que os criou. Então, a gente não pode resolver toda essa crise do antropoceno, essa crise planetária, que a gente viu que não é só planetária, é individual, é social também, com a mesma mentalidade. E aí, quando a gente fala da felicidade conectando com a sustentabilidade, eu trago essas três ideias centrais que vocês vão ver. Né? A primeira é a necessidade da gente reconstruir a nossa relação consigo mesmo, e resgatar um pouco daquelas questões que eu fiz lá atrás. Né? Quem eu sou? O que verdadeiramente importa? Como é que eu construo o meu bem-estar genuíno? Né? Será que eu preciso de tanta coisa para estar bem? Por outro lado, a gente precisa também reconstruir a nossa relação com o outro. Né? Lembram da generosidade que a gente falou lá, quando a gente estava falando da neurociência? Né? Então, como eu reconstruo a relação com o outro? E aqui eu coloquei de propósito um indígena, que é um grupo, né, dos indígenas, tantas comunidades indígenas que a gente tem no nosso país, hoje absolutamente massacradas em razão de tudo que está acontecendo a partir do governo federal, e muitas vezes a gente não... E aqui eu poderia colocar quilombola, poderia colocar as pessoas que estão nos grupos sociais mais vulnerabilizados, mas como a gente se vê em relação ao outro, né, aquele que está sofrendo, aquele que está sendo afetado por tudo isso, muito mais do que nós, né? Assim, que temos um determinado nível básico de vida. Né? A gente tem as condições essenciais para a gente viver, pelo menos com nível de qualidade que nos permita um bem-estar, né? Então, a gente precisa reconstruir a nossa relação com o outro e a nossa reconstrução, a reconstrução da nossa relação com o ambiente. Né? Então, não dá para falar de sustentabilidade se a gente não olha para a gente, né, com a gente mesmo, da gente com o outro e da gente com o ambiente. E aí, a gente precisa ressignificar. Quando eu falo da conexão da felicidade com a sustentabilidade, eu trago essa necessidade da gente reconectar, ressignificar nosso papel no mundo, no nosso pensar, no nosso sentir e, principalmente, no nosso agir. Né? E, finalizando, eu coloco uma questão, que essa questão pode ficar, né, para a gente debater, né, com quem está nos escutando, que tem perguntas, né? O que realmente te faz feliz? Né? O que me traz realmente um sentido de propósito, de bem-estar, de presença, de realmente sentir que a vida vale a pena? Né? Uma dos elementos chaves da definição da professora Sonja, lá da psicologia positiva. Então, eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho
nessas questões. E aí eu trago uma situação pessoal, né? Onde, para mim, foi um momento que eu estava extremamente feliz, eu estava aqui participando de uma sexta-feira pelo clima, né? Eu acho que vocês já ouviram falar da Greta Thunberg, e que a gente tem esse movimento de jovens alertando para essa situação da crise climática, né, no mundo todo, Fridays for Future, e aqui eu estava num momento extremamente feliz, em que eu estava junto com uma aluna e com outros tantos amigos, mostrando, assim, colocando mais uma voz a algumas questões, e essa questão, para mim, que eu estou aí segurando, é fundamental, né? Como você vai dizer aos seus filhos ou aos seus netos que você não fez nada? Lá quando a gente chegar em 2030, né, que é o final da nossa Agenda 2030. E agora, para finalizar, eu trago essa frase do Yuval Harari, onde ele diz que ele traz, né, essa frase dele, que ele diz que quero algo que me explique meu papel na realidade. Esse papel faz com que me torne parte de algo maior e dá sentido às minhas experiências e escolhas. Então, eu acho que falar de felicidade com sustentabilidade vai muito mais do que apenas a gente se preocupar com o nosso bem-estar subjetivo, mas a gente olhar para tudo isso de uma forma responsável. Aqui são algumas referências de tudo que eu falei e alguns contatos. Aqui eu fiz questão de agradecer, essa foto é de agradecimento para todos que estão aqui até agora, e é uma foto que eu tirei no Butão. O que me estimulou a estudar felicidade foi a minha ida ao Butão, aquele paizinho que pratica o índice da felicidade interna bruta já há algum tempo, e foi de lá onde eu aprendi o sentido realmente de si. Aprendi não, eu comecei a fazer as conexões do sentido da felicidade com a sustentabilidade, a felicidade do ponto de vista de uma compreensão muito maior. E aí são alguns contatos, eu tenho tanto meu contato, né, Maria Sustentabilidade, como o grupo que eu faço parte, que eu cofundei aqui em Natal, o Centro de Estudos da Felicidade Natal, que é esse segundo contato, e o grupo da universidade, onde eu estou com o professor Fabiano Mendonça, trabalhando uma base de pesquisa sobre felicidade e cidadania. Desculpa, eu não sei se eu passei meu tempo, mas eu acho que eu passei um pouquinho, mas era isso que eu queria passar para vocês, e estou aqui totalmente aberta a questões, ao diálogo, realmente, né? Professora Marise, muito obrigada por essa maravilhosa palestra. Gente, professora Cristina e professora Marise, eu ficaria aqui mais 1 ou 2 horas escutando vocês. Eu amei a palestra de vocês. Com certeza nós iremos nos encontrar mais. Eu vou entrar em contato com vocês. E agora eu vou passar rapidamente para as perguntinhas, que eu vou dar mais só 10 minutinhos para essas perguntas, fazer as perguntas que puder, né? Assim que der tempo. Então, vou começar aqui com Cibele, da Justiça Federal do RN, pergunta para a doutora Cristina. Qual é, tecnicamente, o tipo de descartável menos nocivo ao meio ambiente em termos de degradação para usarmos em casa, quando não houver alternativa de usar retornável? Olha, eu sempre recomendo, assim, que é o papel. Papelão, porque tem a origem orgânica, celulose, e de forma, assim, de decomposição, de degradação, sem dúvida nenhuma, substitui muito bem o plástico, o isopor, tá? Então, eu recomendaria o papel e o papelão para produtos descartáveis. Está sem microfone. Também para a doutora Cristina, uma pergunta de Marcelo Pinto, do TRT. Gostaria de perguntar à professora Cristina Araújo, conforme sua apresentação, existe solução para a retirada das nanopartículas dos rios e mares? Olha, não foi ainda desenvolvida nenhuma tecnologia para esse sentido. O que está tentando usar é tecnologia para tentar remover o macroplástico. Mas para o micro e o nano, não existe nada concreto ainda que consiga fazer isso. A gente tem que pensar mesmo na redução. Isso mesmo. Para a doutora Marise.
Parabéns pelas suas reflexões, mandaram dizer aqui, sempre inspiradoras. Mariana Nunes. Gostaria de saber do Brasil qual nossa colocação no FIB. O quão distante estamos da realidade do Butão e qual modelo deveríamos seguir? Olha só, na verdade, o FIB ele é aplicado, né, no Butão, então, assim, não tem como o Brasil, porque, assim, talvez a Mariana esteja falando daquele relatório de felicidade que é feito pela ONU a cada ano. Então, a gente tem descido, no relatório de felicidade da ONU, a gente está cada vez, né, em posições mais distantes dos países que estão em primeira posição, são países da Escandinávia, e lá no Felicidade Natal, a gente postou, Mariana, várias conclusões sobre o relatório de felicidade de 2020, depois que você quiser dar uma olhada. E o que acontece? Não dá para transplantar o FIB, que é praticado no Butão, para outros países de forma assim, sem pensar, porque cada uma tem a sua realidade. Mas o que eu acho mais importante do ideário do FIB é ele mostrar que a gente não tem como continuar usando o PIB em escala global para medir desenvolvimento. Porque o que o PIB mede? Produção e serviço. Então, é o material. Então, já existe na França, em vários países, inclusive no Brasil, um movimento de discussão sobre o PIB, né? Porque o PIB não mede a melhoria de vida de todos nós. Se, por exemplo, você tem um acidente ambiental, ou até a compra de armas, aumenta o PIB, porque o PIB está medindo o que é material, entende? Então, a gente precisa repensar o nosso desenvolvimento. E também os índices que têm a ver com a medição do desenvolvimento. Mas o que eu trago, o FIB, a ideia do FIB é esse ideário, sabe? Entrar em questões muito mais profundas para se buscar uma outra maneira de se pensar o desenvolvimento e se construir políticas públicas. Uma perguntinha aqui para a professora Cristina, de Vitor Isaías, da Justiça Federal. Existe alguma alternativa promissora de substituição da utilização de plásticos em larga escala? Existem alternativas sendo pensadas, mas não em larga escala ainda, infelizmente, tá? Então, existem vários centros de pesquisa, inclusive no Brasil, lá na USP, por exemplo, eles estão desenvolvendo sacolas biodegradáveis a partir do amido, mas isso ainda é um começo. Em larga escala, para o mundo todo, o que está se fazendo é proibir, mas a substituição ainda é algo que vai demorar bastante tempo para a gente conseguir efetivar e colocar no mercado. Outra pergunta para a professora Cristina é de Max Campos, do TRT. Que danos os microplásticos podem causar à nossa saúde quando consumimos através do sal que usamos, por exemplo? Bom, assim, tudo isso é muito novo, mas já se constatou que eles conseguem atravessar os tecidos e se instalar nos tecidos e causar lesões inflamatórias. Tá? Então, muitos passam para o intestino e são expelidos nas fezes, mas aqueles que ficam retidos conseguem se prender nos tecidos, ser incorporados e causar reações inflamatórias. Então, é um dos aspectos que tem chamado mais atenção. E aqui eu vou fazer minha última pergunta, doutora Cristina, também, que foi para ela que chegou agora, que é da Mariana Nunes, que perguntou também para a professora Marise. Ela fala aqui duas perguntas. O mercado fala muito das sacolas oxibiodegradáveis como uma solução ambiental para as sacolinhas de supermercado. Elas são realmente eco? Quais as diferenças entre elas e as biodegradáveis? E a segunda pergunta dela é: que alternativas temos no mercado para embalagens de delivery? Prática tão ampliada agora na pandemia e que gera um volume enorme de embalagens plásticas e isopor. Bom, então a primeira questão, assim, o material oxibiodegradável nada mais é do que uma sacola plástica onde o material que foi utilizado recebeu um aditivo
que é um produto para acelerar a degradação, a fragmentação da sacola. Então, isso não é novo, isso é antigo já, mas estudos, por exemplo, lá na Califórnia foi feito um estudo com esse tipo de material para ver se realmente acontecia o que eles prometiam. Mas o que se descobriu é que esse aditivo, ele apenas acelera a degradação, mas, na verdade, a fragmentação. Então, o que acontece? No meu entender, não é uma solução sustentável nem ecológica, porque o que você faz é acelerar a degradação, em vez de 100 anos, você faz isso em alguns anos, mas você fragmenta, você não resolve a questão, o microplástico continua lá. Já a sacola biodegradável, que é proposta em muitos lugares, por exemplo, na USP, ela é desenvolvida a partir de substâncias orgânicas, então, como o amido. Então, nesse caso, existe uma maior garantia de que ela vai ser realmente biodegradada e não apenas fragmentada. Tá? Então, a diferença é essa. Então, eu não considero o óxido biodegradável como uma solução. E com relação à questão do delivery, né, que realmente na pandemia, assim, né, aumentou exponencialmente, eu volto a insistir na questão do uso do papel e do papelão, que, ao meu ver, para o delivery é o mais adequado, porque a gente tem uma garantia, é resíduo, mas o alimento não pode vir na mão do entregador, ele tem que trazer de alguma forma. Então, o uso do papel e do papelão é ainda a opção mais viável em substituição ao plástico para esse tipo de serviço, né? De produto. Ai, minha gente, adorei. Professoras, muito obrigada pelas palestras, foram perfeitas, adorei de verdade. Agradeço a presença de todos que ficaram aqui com a gente até agora. E é isso, vamos começar. Eu aqui na minha casa eu já faço várias ações sustentáveis. Eu acho que uma ação importante para quem ainda não faz é começar com a reciclagem. A gente diminui tanto o nosso lixo do dia a dia, é tão importante, é uma ação que a gente evita tirar recursos naturais, a gente ajuda o próximo, que são os catadores, né, que saem dos lixões e estão tendo um trabalho digno, e ainda ajuda a rodar o dinheiro, porque isso é venda. Então, é uma ação simples, minha gente, é só separar. O único trabalho é esse, é ter 2 recipientes e separar. Então, assim, se alguém não faz ainda uma ação, tem vontade, pode começar por essa. Plantem árvores, façam alguma coisa, economize na hora de escovar os dentes, a gente já está... Todas essas ações de ligar a luz, qualquer ação, por menor que seja, o importante é fazer, que a gente vai se ver na Agenda 2030 e contribuir para um planeta diferente. Os números estão aí, mostramos muito, as professoras mostraram muito bem, e você fazendo, vocês vão ver como aumenta essa felicidade, esse dever de cumprir e dizer assim, eu vou lá para os meus filhos e para os meus netos, eu vou dizer, eu ajudei, eu fiz alguma coisa, eu arregacei as minhas mangas e vesti a camisa verde. Minha gente, muito obrigada, foi excelente, agradeço demais a participação de todos, tá bom? Eu gostaria de assim, falar para a Marisa que eu amei a sua palestra, Marisa. Eu acho que nunca a gente precisou tanto de refletir sobre isso. Fiquei muito feliz, porque eu comecei aqui a pensar um monte de coisa. Poxa, assim, para que eu comprei tanta roupa? Para que eu tenho tanta roupa se eu nem estou saindo de casa? Então, eu adorei a palestra. Eu acho que muita coisa para a gente refletir. Obrigada aí por essas informações. Ai, obrigada, professora Cristine, e eu também, o quanto eu aprendi hoje, viu? Muito obrigada também, e obrigada a vocês e a todo mundo que está aqui. Gente, um beijo, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Tá? Obrigada. Até! Obrigada. E a Mary, por esse apoio que nos deram com o pessoal da escola. E aí, finalizo aqui, então, dando uma boa noite para vocês, tá bom? Tchau. Tá bom, tchau, boa noite, fiquem bem.